Boa noite, bem-vindos à grande entrevista na sequência que temos vindo a falar com todos os partidos políticos e também movimento, que é o caso de hoje, sobre paredes. O tema quente é biowater, é água, mas outros assuntos também serão abordados, conforme iniciamos com a entrevista com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Dr. Alexandre Almeida, mas hoje a vez é de Manuel Pinho, responsável pelo movimento Democracia 21. Bem-vindo, Manuel. Tudo bem. Obrigado, Paulo. É um gosto ter-te aqui. Mais uma Como vez. sempre, sabes que o Novo Canal será sempre um órgão de comunicação onde dará voz a todos os movimentos legais, que é o caso do Democracia 21. E começamos, antes de entrarmos em todos os temas, para as pessoas perceberem, porque nos últimos tempos a Democracia 21 aliou-se à nova aliança, penso que é assim. É um pouco o passado, não? Não tem nada a ver. A Aliança Democrática, sim, só tem a ver o facto da Aliança Democrática ser o passado. A Alternativa Democrática, no fundo, é o presente e será certamente o futuro. A Alternativa Democrática é um projeto que foi iniciado já há cerca de um ano, Democracia 21 e outros partidos, e que realmente agora está a culminar e teve o grande impulso após aquela nova lei que coloca algumas barreiras para as candidaturas independentes, como a minha. Portanto, o movimento D21 é um movimento de pessoas, um movimento cívico, e como tal sentimos também com atrasos de direitos e de possibilidades que anteriormente tínhamos e que os partidos do poder, neste caso estamos a falar do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, criaram ali uma lei à medida para realmente prejudicar todos os possíveis candidatos às câmaras que queiram enquanto independentes, sem ser militantes para um partido ou sem utilizarem um partido, poderem realmente se candidatar e fazer o melhor pela sua região. E um desses casos sou eu. Seria muito difícil para mim, ou quase impossível, com estas regras, conseguir efetuar uma candidatura à Câmara de Paredes, porque as limitações criadas foram imensas. E, portanto, realmente esta alternativa democrática foi o culminar desse trabalho de um ano e que juntou partidos tanto de direita como de esquerda que têm em comum um grupo de princípios, 7 princípios, onde assinamos uma carta de princípios. Neste momento são eles o Partido RIR, o Partido PDR, Nós Cidadãos, e temos o Movimento Mais, Democracia 21, entre mais alguns movimentos cívicos. Portanto, faço parte da comissão instaladora deste projeto, que será apresentado ao Tribunal Constitucional já no dia 1 de novembro, portanto, vai ser já apresentado ao Tribunal Constitucional, e acredito, e até percebe-se isso até pelas eleições que aconteceram nos Açores, acho que as pessoas também estão um bocado cansadas desta bipolarização partidária desses dois partidos, e os partidos pequenos começam realmente a serem necessários e também a poderem ter voz. E a Alternativa Democrática vai dar essa possibilidade, certamente, a pessoas como eu, a poderem, nos conselhos, neste caso aqui em Paredes, poderem realmente apresentar os seus projetos e serem elegíveis enquanto autarcas. Da minha parte, já sabes que aquilo que digo em privado, digo em público, acho que te admiro, independentemente de tudo. Admiro-te porque dás a cara e, independentemente se concorda ou não tenho que concordar, porque sou jornalista e não tenho que concordar, mas há uma coisa que eu acho bem para a democracia, é dar a cara, falar, o movimento civil, independentemente se há partidos que não concordam contigo, tu sais e juntas-te àquilo. Portanto, há uma coerência da tua parte. Eu gostaria, vamos ser sinceros, nós temos que ter humildade e perceber, muitas vezes uma pessoa compra um carro a pensar que é o melhor carro do mundo e nós temos que ficar com ele para a vida, mas pode passar 2 semanas com um problema ou outro, podemos deixar de ter o carro. Então, não quer dizer que não gostávamos do carro no início quando compramos. Vamos lá ver, o que acontece, ou o que aconteceu comigo, não é propriamente, eu não tive 10 anos em partido algum. Não, a minha vida política, não quer dizer que eu, de uma forma, como cidadão, também não seja político, sem estar em partido algum. Eu acho que sempre fui político, acho que sempre tive a possibilidade de intervir sem estar ligado a partido nenhum, mas a minha vida política... Deve ser o total, mas podes continuar com a produção. A minha vida política
acaba por ser, está-se a partir, julgo, por causa aqui de Paredes, não é? E naturalmente, até pela dificuldade que eu referi, eu tenho um grupo que era o Grupo Juntos por Paredes, JPP, e portanto existe um partido que não tem força nem expressão aqui a nível nacional, que é o Juntos pelo Povo, embora considerei pelas siglas ser uma forma correta de poder apresentar o meu eleitorado. Portanto, foi assim que surgiu o Juntos pelo Povo. Não por ideologia, mas sim simplesmente, como agora vai acontecer com a Alternativa Democrata, realmente para termos uma possibilidade, caso isso acontecesse, não é? O Chega, estamos a falar de um episódio que foi o próprio líder que me convidou para vir para esse partido, que eu já expliquei. Portanto, 2 meses foi o tempo suficiente para perceber, e eu admiti isso aqui à tua frente, que foi um erro. Foi um erro. Aprendi imenso. Mas foi um episódio político, ou um episódio na minha vida, que deu para conhecer um bocadinho o que não se deve fazer na política. E, portanto, isso aí, por causa disso. Mas não é só tu que por vezes, não há outros com muito mais antigos que também trocam de partido e esses, da esquerda para a direita. E esses estão muito preocupados comigo. Isso é que é estranho. Aquele realmente ainda tem muitas possibilidades de passar por muitas outras experiências. Em contrário que alguns apoiantes teus que dizem, o Novo Canal está cá para te dar voz e estarei cá para te ouvir sempre. Depois o povo decide na urna. Bem, Manel, vamos começar a entrevista com o tema quente. Começamos pela Bewater. Tu já tiveste a oportunidade de estar aqui connosco numa entrevista. E agora, ouvindo as declarações do Sr. Presidente da Câmara e também outros partidos, eu resolvi convidar-te e chamar-te aqui porque acho que és uma pessoa que tens trabalhado bastante nesse dossiê. E queria ouvir, depois de ouvirmos o Presidente da Câmara, queria saber a tua opinião. E aquilo que eu te começo a perguntar é realmente se mantens toda aquela que não houve acordo, que não houve reuniões, que não houve nada. Há realmente aqui algo que vai correr mal à Câmara de Paredes, segundo tu dizes, não é? Bom, eu quero dizer, eu confesso que não podem apelidar de bruxo, mas eu tenho acertado em tudo o que tenho dito. Portanto, algo está mal. Não quer dizer que não falhe no futuro. Mas também isso acontece porque realmente tenho trabalhado imenso para conhecer bem os dossiês. E tem que se dar mérito também às pessoas quando conhecem daquilo que estão a falar. E neste caso aqui, grande parte daquela entrevista que tive aqui na Nova Canal, que não queria repetir, tudo é comprovado, desde atas e reuniões de Câmara, desde documentos, tenho tudo comprovado. Portanto, nada daquilo que eu disse é falacioso. O que é falacioso é a falta de verdade que existe por parte do autarca Alexandre Almeida. Porque se o autarca Alexandre Almeida não quisesse fugir à verdade, ele teria dito que devia ter que as subconcessões de água era uma das condições no aditamento de 2008. E ele omitiu isso à tua frente e omitiu isso nas Assembleias Municipais. Não fui eu, foi ele. E, vamos ser sinceros, estamos a mesma coisa que termos aqui um prédio e depois de comprares o prédio para alugares esse prédio para conseguires fazer o investimento nesse prédio e teres o rendimento desse prédio todo, vais descobrir que tens metade do prédio com inquilinos. E ainda por cima com rendas baixas. E nem podes mexer naquilo. E foi isso que aconteceu. E era isso que tinha de ser dirimido. Mas agora, ao contrário daquela entrevista que nós, na altura, não tínhamos a posição da Bewater, mas neste momento já há algo, pelo menos já veio cá para fora, a dizer que eles estimam que o pedido ou que o custo do suposto resgate custaria 200 milhões, ou vai até 200 milhões de euros. Isso é uma dívida que ficaria para muitos e muitos anos e comprometia as gerações em Paredes. Eu disse, Paulo, na última entrevista, que eu não queria que o meu conselho fosse hipotecado sem os paredenses decidirem. Eu acho que, estando a menos de um ano, temos tempo suficiente para verificarmos que propostas é que vão existir das várias entidades que vão a eleições, das várias candidaturas, e os paredenses é que devem escolher a opção que consideram mais responsável, mais válida. Nós estamos mesmo no final deste mandato do Alexandre Almeida. E acho que é irresponsável, até, entre aspas, uma palavra forte, mas tenho que dizer criminoso, estarmos aqui a assumir uma posição que vai hipotecar todos os outros autarcas que venham no futuro. Poderá ser positivo ou negativo, isso não interessa. Poderá hipotecar. Portanto, eu acho que os paredenses têm que debater este assunto, como estás a fazer e bem aqui no Nova Canal, perceberem o que é que estamos a falar, para tudo o que for decidido, todos os paredenses assumirem com o autarca que estiverem, seja ele qual seja, seja ele qual seja, o autarca que estiver aqui,
que realmente sinta segurança de tomar as decisões em relação a esse dossiê. Mas se fosses do Presidente da Câmara, o que é que tu farias neste processo? Eu tenho que explicar... Porque eu sempre disse, há aqui uma coisa que vários os partidos da oposição estão, e juntamente com o Executivo estão de acordo, que deve passar a água para mas isso não chega. Isso é a mesma coisa que... Isto não é uma questão de um bebé mimado que quer uma coisa para ter. Nós temos que perceber que há um outro lado. Muitas vezes temos dificuldades para ter o brinquedo para o tal bebé. Isto é fácil dizer que se quer aquilo, mas agora temos que perceber, será que a Biowater terá ou não razão? Eu vou falar, por exemplo, do dossiê de Mafra, que está muito mal explicado, mas eu explico, porque sei o que é que aconteceu. O primeiro ano do dossiê de Mafra, o Presidente da Câmara, os 22 milhões de euros que o Alexandre Almeida está a colocar, o Presidente da Câmara de Mafra pedia 3 milhões. 3. Vamos fazer uma regra 3 simples. Aquela concessão foi entregue, passado 4, quase 5 anos, por 25 milhões. Isto é verídico. Portanto, e mais, o Presidente da Câmara, não a Biowater, ao longo dos anos em tribunal, e com a Biowater com a concessão, porque ela não foi entregue, porque a Biowater, e é o que vai acontecer aqui, fez uma providência cautelar, impedindo realmente o resgate. Portanto, aquela ideia de fantasia que Alexandre Almeida refere, que no próximo ano já tem o SEMAR, já tem tudo, é falso. Ou melhor, não vou dizer que é falso. À partida poderá ser difícil se a Biowater interceder com uma providência cautelar, se acontecer como aconteceu em Mafra. E em Mafra também o mesmo autarca, e está aprovado na comunicação social, também referiu o mesmo que Alexandre Almeida, que no ano seguinte teria realmente possibilidades de ter a concessão das águas. Não aconteceu. E demorou quase 4 anos, perto de quase 5 anos, 4 anos e meio. Portanto, mais. E cada ano que passou, a própria Câmara aproximou-se do valor que a Biowater pretendia. Portanto, e com esta agravante, é que, enquanto aqui as subconcessões de água não foram entregues, há aqui um incumprimento da parte da autarquia, porque não é verdade. Poderão existir outros incumprimentos da Biowater, mas amanhã há um incumprimento da parte da autarquia. E, neste caso, as subconcessões, eu já referi isso, a ideia do prédio, as subconcessões não foram entregues à Biowater. Em Mafra, não. Em Mafra só se estava a pedir um reequilíbrio financeiro. Mas honestamente, Manel, e eu tenho que dizer isso, é que em Mafra faltavam 5 anos, aqui faltam 15. Portanto, aquele valor dos 200 milhões, é só fazer a regra 3 simples. Chega lá. Mas Manel, mas achas que quando há aquelas queixas de que... Porque a verdade é que são 40%, acho eu que o Concelho de Paredes está abrangido pelo saneamento e pelo menos pela rede de saneamento. Achas que a Biowater infringiu alguma cláusula do contrato que teve? Eu não estou aqui para votos. Eu tenho que dizer a verdade. Acho que os paradenses também têm que efetuar ligações para se ver investimento. Tivemos uma entrevista com a PNF Alverde, com a Presidenta, que diz que quanto mais ligações, mais... Nenhuma entidade concessionária, mesmo o próprio SEMAR da Câmara, só pode ter preços competitivos na água, porque a água é paga fora, se porventura realmente houver investimento, mas o investimento trazer ligações. Pois. Paradenses, vocês têm que, de uma vez por todas, perceber que a água, e isso é um problema ambiental, e tem que existir ligação. Ambiental e para a saúde. E para a saúde. Portanto, isso a ideia de ligarmos só a água e ligarmos o saneamento e a água, isso não pode acontecer, nem devia acontecer. Nós temos que perceber que a água é um bem muito necessário e que tem que ser pago. E para ele mesmo ter um custo inferior, as pessoas todas têm que ligar. E é uma questão de lei, é obrigatório por lei. E é obrigatório por lei. E neste caso aqui, e a Biowater, eu não sei propriamente os rácios, o Presidente da Câmara não fala sobre isso, embora eu tenha noção que a grande dificuldade, porque ele disse-o em Assembleia Municipal, que uma das preocupações dele era realmente, mesmo quando estava a tentar o acordo com a Biowater, era conseguir que as pessoas efetuassem mais taxa de ligação para conseguirem o objetivo realmente de mais investimento. Uma coisa tem que acompanhar a outra. Quando houver a SEMAR vai ser igual, porque senão o preço da água vai aumentar. Claro. Portanto, e isso, a certeza que a PNF Alberto explicou, porque e faz ações de por muito que eu queira estar aqui a mentir e estar a dizer, tem que se imunizar a Biowater, que tem que imunizar o município, isso é tudo falácias.
Nós temos que perceber, todos ganham se todos sentarmos numa mesa e percebemos a realidade de cada um. A autarquia, até porque, há uma falácia aqui, a Biowater não aumenta tarifas. Isso é falso. Quem aprova o aumento das tarifas é a autarquia, isto vai à Assembleia Municipal. Portanto, as Biowaters, as concessionárias, estão sempre dependentes das autarquias. Se a autarquia, no próximo ano, em 2021, se a Biowater quer aumentar a tarifa, neste caso 6,5% da inflação, automaticamente a Câmara só estão aprovadas se a Câmara assim o aprovar em Assembleia Municipal. Depois, é claro que a Biowater pode reclamar para o Tribunal e depois o Tribunal obrigar a Câmara a aprovar. Mas isso já estamos a falar do campeonato. Exato. Mas aí já Pronto, mas o que eu quero dizer é que, na prática, tem interesse que a Câmara esteja a acompanhar o concessionário, mesmo que tenham SMAs, mas que realmente este negócio de investimento traz retorno para a entidade, quer seja a Biowater, quer seja o SMAs. Dito isso por outras palavras, eu posso dizer que mesmo nesta altura, me falaste um bocadinho de uma pergunta e eu respondo muito claramente, ainda estamos a tempo da Biowater cumprir o contrato, e cumprir o investimento. Portanto, no fundo, resumindo a isso, na tua opinião... E baixar o preço da água. Na tua opinião, era manter para já o contrato como está e reivindicar vou mais longe. os direitos. Vou mais longe, que aí tem que ser muito claro. Isso, para já, isso é uma medida mesmo, como eu disse, eu sou da opinião que todas estas medidas têm que ser concretizáveis e têm que ser apresentadas ao eleitorado para serem aprovadas nas próximas eleições. Falarias que é num referendo? Não. A própria votação, quer dizer, estamos a falar de um dos pontos mais importantes para o futuro do Conselho. Eu acho que quem ganhar as próximas eleições vai sair legitimado pelo seu programa eleitoral. Estamos a meio ano, ou quase um ano. E eu, sinceramente, não querendo dizer na totalidade, eu tenho que ser franco contigo. Vou dizer algumas arestas que é para perceber realmente que há aqui algum pragmatismo da minha parte. Primeiro de tudo, as subconcessões têm que ser negociadas, porque realmente é importante nós fazermos as infraestruturas de investimento que tem que ser lá realizado, até para, no fundo, uma das ideias que existe, porque já há fundos comunitários, fazer o que aconteceu, por exemplo, com o Cesco Etar de Campo, em Valongo, onde Valongo e Paredes contribuíram para este processo, que foi a Biowater que fez com fundos comunitários, onde os municípios, e isso pode acontecer também para o sul do Conselho, e isso pode fazer uma coisa muito importante, que é, em vez de aumentar a concessão 4, 5, 6 anos, que era a fatura que íamos ter que pagar por não cumprir a tal negociação que tem que ser feita, o que iria acontecer é que esta possibilidade de fundos comunitários que vão existir poderiam fazer com que realmente a concessão terminasse no mesmo ano, na mesma altura, mas com a possibilidade da Biowater conseguisse com esse valor compensar e ter vantagens para o município, baixar o preço da água e continuar, e temos as infraestruturas, que é muito importante. Isto é uma solução. E agora, dificuldades nesta solução. Não podemos só dizer aquela ideia do menino mimado, que era um brinquedo. Temos uma dificuldade aqui, que é realmente convencer as subconselhos e as cooperativas. Eu, na minha opinião, caso a caso, e a Biowater sendo... Mas para as pessoas perceberem, essas cooperativas estão debaixo da alçada. Quem é que gera essas cooperativas? Juntas de freguesia, há cooperativas que são os próprios fregueses, neste caso a própria população que faz parte, são cooperantes, portanto, caso a caso, tem que ser... Mas nunca houve uma aproximação a essas cooperativas? Nunca houve reuniões com elas? Não sei se houve, mas devia ter havido. Mas pela parte da empresa, sabes se houve? Não, o problema é que não tem que ser a empresa a fazer esse trabalho, porque quem tinha que entregar as cooperativas à empresa... Mas isso é tão remarque-nos em 2001 que foi um contrato muito mal feito, quando foi o Granja da Fonseca a fazer isso. Quer dizer, na prática o tal prédio tinha já lá os inquilinos. Pois. Agora, na verdade, a concessionária vai a um caderno de encargos, como outras também foram, concorre àquele trabalho e pensa que aquilo está tudo bem. Mas foi escondido isso da Biowater? Não sei, mas em princípio sim, porque as cooperativas existem e o contrato original pressupõe o perímetro total do concelho. Claro que sim, isso é óbvio. É leonino o contrato. Muito bem, acho que ficou aqui um pouco esclarecido também essa parte das cooperativas. Uma coisa que eu gostava de dizer das cooperativas, porque eu por acaso sinto que é outra situação que as pessoas que não existe coragem por causa também do voto. Portanto, não se quer mexer as cooperativas porque pode-se perder votos no sul do Conselho, ou em Gandra. Mas também não têm o direito essas pessoas de hipotecar a cobertura de saneamento ao Conselho todo. Chegar, não só isso, mas também isso.
Acho que nós temos que perceber uma coisa. Temos que deixar de ter mentalidade para desses primeira, segunda e terceira. Temos que ser unidos nisto. Há uma palavra que eu gosto muito e é importante, que tem que existir, a convergência. Nós temos que convergir para objetivos comuns. Depois de 2035, se não é? Essas cooperativas vão voltar a ter água com infraestruturas, com melhores condições e com capacidade para poderem novamente servir os fregueses. Pois há uma coisa que eu acho muito egoísta. Eu não aceito que 50% do concelho tenha um valor e tenha um preço, com os mesmos serviços, e outro concelho tem que ter outro. Uns têm luz, outros não têm luz. Mas, curiosamente, é no sul do concelho que mais falta saneamento. Mas por causa disso. Porque as cooperativas de água não fazem infraestruturas de saneamento. Por isso que era importante que a BioWater tomasse conta e fizesse aquilo. Quando o PSD diz, que é outra parábola, isto são fantasias parabulescas, quando o PSD refere que a BioWater devia indemnizar em 35 milhões, porque não fez o investimento que devia ter feito em 35 milhões, esquece que não fez o investimento, porque realmente não tem possibilidade de o fazer. Não pode assaltar. Não deixam. Agora... quase a mesma coisa, já que falas em Clino, entrar pela casa dentro e estrancar a porta. Exatamente. Portanto, isto aí, eu vou ser sincero, há um bocadinho perguntaste, sou o Alexandre Almeida. E digo isso também claramente. Se conseguir este resgate de 22 milhões de euros, é de borla. Fantástico. Que o faça e sou o primeiro a aplaudir. Venho aqui dar os parabéns ao autarca. Sei que isso não vai acontecer. Mas sou honesto ao ponto de dizer que dou os parabéns ao autarca. Se conseguir por esse valor... Mas tu também és muito crítico à direção da conselheira do PSD sobre os estágios do PSD. PSD. Não sou crítico nessa ponto de vista. Acho que há populismo. Eu também tenho alguma razão, porque realmente durante as últimas eleições enfatizou-se uma dívida de 100 milhões e na verdade são 50 milhões. E se calhar estão a pegar neste tema para fazer uma parábola, pronto, idêntica. Mas temos de deixar-nos disso. Mas é um tema muito sensível para fazer paródias. Exatamente. Temos que deixar-nos disso. Temos que paródias, sim, não paródias. Temos que deixar-nos disso. Acho que temos que ser verdadeiros e assumir aquilo que dizemos, porque agora não ouvi, mas certamente vão dizer, agora a BioWater pediu 200 milhões de euros, agora vamos fazer o populismo ao contrário. Não. Tem que haver aqui alguma verdade. E nem todos os paredes vão perceber aquilo que se está a dizer. É difícil, são processos difíceis. Claramente eu dei aquela ideia do prédio porque é uma ideia mais clara para qualquer cidadão poder conhecer e perceber. Manel, está bem clara a posição, remetemos também para cá partes mais técnicas que tu explicas e eu comento a última entrevista da Água. Eu gostava de dizer uma coisa que tem a ver com a ação do autarca. Eu estou dentro deste processo e sei perfeitamente que Alexandre Almeida não está mais. Alexandre Almeida, e digo isto frontalmente aqui para as câmaras, para conseguir o aditamento de 2019, a única coisa que ele teve para conseguir procurar esse acordo foi dizer que iria haver redução de investimento. É a única forma, Alexandre Almeida. Enganou, certamente, a empresa para conseguir uma proximidade, mas depois está a pegar na falácia do aumento da água para vir com esta vitimização. Isso é errado, é um erro. Vamos ter que ser verdadeiros. Outro tema que também falou-se aqui na entrevista e que tu também és um dos críticos desde o início é a forma como se gera a pandemia em Paredes. Eu pergunto, está a ser bem gerido? Eu comecei na primeira fase da pandemia, até fui uma das pessoas a nível nacional até que intervi bastante, porque achei que realmente está um bocado louco. E confesso que nós temos de ser demasiado muito racionais. Não há donos da razão, mas há razão. Tem que haver razão, tem que haver coisas lógicas, não pode haver dois pesos, duas medidas. Inicialmente fiquei e achei que era importante todos, inclusive os partidos e o nosso movimento, ajudarmos o autarca Alexandre Almeida. E a única crítica que eu fiz, e disse aqui até, foi o facto de realmente se esconder na altura que já existiam infectados em Paredes. Pronto. No restante, houve algumas medidas, já podia ter feito diferente, até dei algumas sugestões, ou os meus colegas de outros partidos também deram outras sugestões. Mas confesso que não é fácil um confinamento, não é fácil um processo, não é fácil ser autarca neste momento. E nitidamente eu tenho a noção que acho que, ao contrário do que estás a dizer, se calhar estou um bocadinho mais crítico neste momento, mas nitidamente acho que da minha parte e da parte de todos os outros partidos, inclusive o próprio Alexandre Almeida, houve aqui, eu teria feito coisas, onde é que fui crítico foi em relação às máscaras e à situação, mas isso são processos que eu não faria daquela forma, expliquei e achei que a autarquia aí esteve mal, muito mal mesmo. E expliquei até. Mas a verdade é que neste momento passa mais de mil infectados no concelho de Paredes. Neste momento o que é que acontece? Mais uma vez, e eu até digo, não só Paredes, mas esta região,
foi apanhada na curva, quer dizer, tem que haver responsáveis. E não é só os autarcas. Mas os cidadãos também, não? Essa ideia, os cidadãos, claro que sim, mas por isso, mas os autarcas, nós temos um mau hábito. Imagina que eu sou presidente da Câmara. Eu tenho que precaver-me, tenho que ser mais proativo, tenho que perceber que os 15 dias ou 3 semanas antes, antecipar o problema, vai fazer com que a minha população me ouça e me respeite. Isso não aconteceu em Paredes, e não houve uma mensagem clara para a população de Paredes. Cuidado, termina com isto. Não houve uma reunião com os padres para dizer, poupem-me, não façam missas, não façam comunhões, tentem acalmar isto, que isto tem informações. Até podiam não ter, mas criavam logo a ideia que isto está a aumentar. O que é que acontece? A verdade é que as comunhões eram muitos infectados. Não só as comunhões. Nós temos agora um problema, por exemplo, na Câmara Municipal de Paredes, que foi criado, e eu próprio tenho assistido, porque os funcionários têm-me dito todos os dias, mostrado preocupação, e as palavras são revolta, não existem medidas, é tudo à escondida. Quer dizer, ainda hoje recebi uma ata que fui intervir na reunião de Câmara, onde digo claramente ao Presidente da Câmara para não esconderem, para realmente ter uma atitude proativa. Quer dizer, mas eu acho que a população, se não tiver uma atitude proativa do autarca, que é aquela pessoa que agora, infelizmente, está infectada, espero que melhore, é óbvio, que restabeleça, mas independentemente disso, eu não quero que as pessoas lhe digam, olha, o seu Presidente, melhor. Não, quero que a atitude do Presidente demonstre que as pessoas não se infectem e que as cadeias de transmissão sejam interrompidas. Ponto, têm que ser interrompidas. Na Câmara é um bom exemplo. 60% ou 70% daqueles trabalhadores podem trabalhar em teletrabalho. Tem que parar. Então temos Paulo Silva, Presidente da Câmara, doutora Beatriz Meireles, e estou a falar no grau de importância que me devia fazer, mas eu tenho funcionários, cerca de 15 funcionários. Ainda hoje mais um, não é com o centro de Castelo. E sei que amanhã vamos ter mais outro, e por aí fora. Quer dizer, será que consegue dormir descansado com este problema? Mas tu achas que neste momento devia-se fechar ao Conselho? Haver uma confinação? Eu acho que... Para cortar a cadeia de infecção, neste momento, o que é mais eficaz é o confinamento. Primeiro de tudo, se temos um problema dentro dos edifícios da autarquia, temos que falar Passos Ferreira fez isso, show aqui. Temos que parar, desinfetar a autarquia, temos que testar pessoas, testar. Temos que analisar também as pessoas de maneira que possam trabalhar em regime de teletrabalho e as que não podem. Temos que, se calhar, neste momento tão difícil, parar serviços, colocar só, como fizemos no passado, serviços mais urgentes, aqueles que são realmente necessários para a população. Nada disso está a ser feito. Estou a falar da Câmara. Claro. Agora, em relação... Mas a atitude, se acontecesse uma atitude dessa em relação à Câmara, passa para o Conselho. Passa para os presidentes da Junta, que já vinham ter uma reunião para perceber o que é que se vai fazer. Quer dizer, acho que... quando me dizem assim, quer dizer, eu não dou soluções. Que cansa. Eu não tenho que dar soluções. Agora, se eu fosse Presidente da Câmara, se eu tivesse uma mensagem a dar à população, ia ouvir-me. E nem isso foi feito. E mais, o que foi feito foi uma entrevista à RTP, possivelmente eu já estaria infectado. Mas, Manela, muita gente, e eu, deixa-me só dizer isto, não é defender o Presidente da Câmara, mas quando falam que o Presidente estava sem máscara, tu sabes perfeitamente que nós jornalistas estamos todos com máscaras. Eu próprio já disse a muita gente, pode tirar a máscara que está à frente, quando está em frente a uma câmara. Isso, há uma crítica aí que não penso que seja a melhor. Não concordo, porque a colega dele, eu sabia que a colega dele estava infectada. Mas a Beatriz Meireles. Não, eu sabia que a colega dele estava infectada. Isso é outra questão. E, portanto, nós temos que ser preventivos. Aí não concordo. Se porventura isso acontecesse, peço desculpa, não vou retirar, porque realmente, neste momento, não estou em condições de o poder fazer. Pronto, isso é diferente. Agora, muitas vezes ainda acontece, bem que eu próprio faço isso, não é? Ainda bem que diz isso. Agora, se alguém me disser que está infectado, sim. Isso é outra questão. Eu tenho a certeza que ele não saberia que estava infectado, senão não faria, como é óbvio. Mas é evidente, preventivamente, se tem uma colega do executivo que está infectada, é óbvio que a prevenção faz com que realmente tenha zelo. Isso não está a acontecer. Eu estive na reunião de Câmara e alertei para uma situação que aconteceu, e se calhar pode ter sido o início de toda esta situação que existe na Câmara, porque os funcionários a partir daí começaram a desenvolver, a tomar situações. E nós temos que entender que a prevenção é a única forma de entrar aqui no teu espaço, tu tiveste prevenção em relação à minha pessoa. 2 metros aqui de distância. Exatamente. Portanto, a prevenção é, para já, a única forma de nós contermos esta pandemia, este problema. Passa realmente pelo autarca Alexandre Almeida e pelo seu executivo, pelos vereadores, que não têm trabalho fácil.
de passar esta mensagem. Eu não consigo, mas se fosse eu era todos os dias. Não podemos ter os números que estamos a ter. Sim, isso é um facto. Isso é um facto e alguma coisa tem que ser feita. Muito bem. Agora, uma parte que eu acho que é mais interessante, também, não é que as outras não sejam, mas a parte política do futuro da Democracia 21 em Paredes, que é para esclarecermos aqui. Manuel, tu vais ser candidato? Ou tencionas, ou estás aberto à coligação? Eu, por exemplo, na entrevista do José Miguel Garcês, questiono isso. E na entrevista do Ricardo Sousa. Se o Democracia 21 seria um bom aliado para uma parceria. O Dr. Ricardo diz que está aberto a todos os partidos para uma solução. Logo que cumpram o plano do PSD. O Zé Miguel Garcês, mais ou menos, não disse que sim, nem disse que não, disse que está expectante sobre o teu percurso. E eu pergunto, não foram eles que até, no fundo, criaram o Manuel Pinho, o político? Não foram eles que, tanto um como o outro, que deram-te neste momento, há muita gente que diz, é curioso, porque eu vejo muito, e acontece isso, é uma aprendizagem também que eu tenho, tirando a parte dos partidos e dos movimentos, tudo é muito individual. Aqui como falasses bem do Ricardo, José Miguel. Eu tenho pena, mas eu tenho um grupo de pessoas por trás de mim que eu gostava que tivessem. Mas realmente, estas lutas vê-se muito na pessoa A ou na pessoa B, na pessoa C. E então, neste executivo de Paredes, vê-se Alexandre Almeida. Os outros vereadores nem têm palco, não aparecem lá nenhum. Quer dizer, é só mesmo. Portanto, é uma aprendizagem para mim, porque realmente vê-se tudo no individual. E para mim, o mais natural é que fosse mesmo individual para as pessoas me conhecerem, porque se calhar os outros já conhecem e a mim não é? Mas eu tento muitas vezes desfocar para conseguir colocar um grupo de pessoas e tudo e tal, mas tenho que valorizar primeiro de tudo as pessoas que estão comigo, que têm sido inexcedíveis e temos um grupo de trabalho excelente. Mas deixa-me dizer que há uma outra que não é justo connosco, há um canal. Não tem a ver com o meu grupo. Mas há sim, há uma outra que não é simpática, que só vê assim. Sim, mas independentemente disso, não sei o que estava a falar, mas tem sido, eu tenho por acaso, tenho valorizado o teu projeto. É evidente que há situações que os jornais, e bem, têm que ser imparciais e nem sempre vão gostar. Mas parece que os senhores não gostam que a gente seja imparcial. Pronto. Não estou a dizer, não sei qual é a situação. Eu não vou dar palco a essa pessoa que tem pressa. Sim. O que eu mas tenho... se eu faço uma entrevista ao Manuel Pinho, já sou um bom jornalista. Se não faço, o jornalismo já é mais que isto. Portanto, esse senhor deve ter não sei quem está a falar, mas depois teremos certamente a oportunidade não vou estar aqui a dar. Isso era o que eu queria, mas não vou. Mas pá, o que acontece aqui é que, na verdade, eu tenho que valorizar todas as pessoas que estão comigo, que não é fácil. Estamos a falar de um projeto que não tem por trás um partido, que é um projeto de raiz. Sobre a pergunta, e isso eu tinha que falar, sobre aquilo que me referes, eu sou responsável. Um político tem cara a cara dizer ao que é que vai. E eu fui cara a cara falar com esses dois líderes partidários, o Ricardo e o Zé Miguel. Zé Miguel. Respostas até setembro, que era o limite, 0. Portanto, está tudo dito. Mas, por exemplo, no PSD nós sabemos que mesmo o Rui Rio diz que só a partir de janeiro é que começam a ter autorização. Mas o PSD, para fazer uma candidatura aqui em Paredes ou em qualquer sítio, já vamos falar, já tem a sua máquina montada. Eu não tenho. Eu tinha que ter uma resposta até setembro. Não a tive, seja boa sorte. Não vou fazer o meu caminho. Mas se nesse caminho, depois no futuro, houver mesmo parte deles, poderás-te coligar a eles? São eles que têm que vir ter comigo. Eu fui cara a cara a dizer, há disponibilidade a ver. Mas o que tu estás a dizer é que neste momento não estás aberto para uma coligação para ir à campanha. Poderás estar depois, é isso? Mediante os resultados eleitorais. Não disse isso. O que eu digo é o seguinte, eu aqui no teu estúdio, não foi neste local, no outro, eu referi que era importante existir uma convergência pelos paradenses. Esta mediocridade de governação de Alexandre Almeida e do seu executivo tinha de ser combatida. E isso, na minha opinião, tinha que haver uma unidade. Independente de quem fosse o candidato principal. Que até poderia ser ele, como poderia ser outro. Até fui humilde em dizer que teria, provavelmente, abertura que fosse outro candidato. Mas para concretizar aquilo que disse, na altura estava no Chega, não interessa, eu tenho que ser sério. E fui falar com essas duas pessoas e disse, quero este projeto. Vocês aceitam? Vamos trabalhar? Tanto um como o outro chegou a setembro e os telefones não tocaram. É uma opção deles. Eu tenho noção que o meu caminho é diferente. Não sei se é difícil, mas sei que é diferente. Também é mais difícil do que o deles. O PSD pode pensar nas eleições em março, abril, maio, até um mês antes das eleições. Mas eu não vou fazer, quero pensar em outubro.
quero começar já a trabalhar, que é o que eu estou a fazer. Portanto, e não gosto que mandem em mim. Portanto, e com humildade eu disse, gostaria muito de vos ajudar. Acho que temos objetivos em comum e acho que posso ajudar nesse projeto. Mas achas que tanto o CDS como o PSD precisam de ajuda? São egos. São egos. Eles vendidos, ambos, ganhavam muito dinheiro. Se fosse para o valor que eles querem ser vendidos, eles ficavam ricos. São egos. Portanto, então, no fundo, o que tu me dizes é que eles não têm equipa, ou não, é isso que estás a dizer? Não, é mais fácil para eles criar equipa até que eu, não é? Agora, eu tenho, mas também, vou ser sincero, dá mais sabor e fico mais alegre quando consigo alguma conquista. Mas, por exemplo, o Zé Miguel tem pessoas que vêm falar. Nota-se que ali não se centra tudo nele. Temos a Raquel, o João. Sim, mas tanto o José Miguel como eu também tenho pessoas que, se houver essa abertura, que também podem vir cá falar. Agora, independentemente disso, também vai a um encontro que eu te disse. Eles já têm uma máquina montada, têm partidos, é mais fácil para eles, é por isso que eu tenho que trabalhar mais cedo. O PSD, se quiser montar uma candidatura, é sempre mais. Ele dá só luxo até de vir falar pessoas que têm a ver com o meu grupo, portanto, ele se não me põe a perna, ainda fico sem os meus. Portanto, nós temos que perceber que isto na política, até ao Tribunal, até ao Tribunal aceitar a candidatura... Não achas que houve uma parte eu não diria do sentido negativo, mas nunca acreditaram que tu chegasses, por exemplo, a este ponto? Por exemplo, até um canal de televisão reconhecesse, no fundo, o caminho que estás a fazer? Eu acho que... Achas que eles nunca acreditaram nisso? Eu sobre isso acho que é-me indiferente o que eles acreditam ou deixam de acreditar. A vantagem que eu tenho, e digo-te isso com a maior frontalidade, é acreditar em mim e acreditar no meu grupo de trabalho. Estão completamente... Porque o importante é aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, mesmo que seja aqui na Nova, que eu obrigado e estimo, independentemente, não sei o que está a falar, mas acredito. Não tem nada a ver contigo. Sim, não tem nada a ver. Mas independentemente, quer seja não, eu tenho pena dos outros jornais. Quer dizer, acho que aqui Paredes é o único conselho que fecha os olhos aos independentes, pelos vistos. Os jornais só vão a começar, se calhar, a dar palco quando fizer a candidatura no movimento. Isso não existe em lado nenhum. Ou melhor, até dou esta é mais uma paródia. Eu estou muito engraçado. Eu não tenho nada contra, mas deram uma notícia com destaque no movimento do ringue de Baltar, e eu que tenho movimento há tanto tempo, com tanto trabalho, com tantas coisas, e raramente colocam uma coisa sobre movimentos juntos para Paredes. Isto não é estranho? Para mim é. O ringue de Baltar, muitos que desculpe, que fizeram muito bem, e acho muito bem que todas as lutas cívicas são importantes, não tenho nada contra eles. Mas porquê é que achas que isso acontece? Acho que acontece mesmo. Uns dizem, eu nem quero achar, porque também já trabalhei nesta era de imprensa, não gosto de criticar os meus colegas. Mas, no fundo, há aqui algo estranho. Sinceramente, se é pressão por parte da autarquia, do poder. A verdade, eu, por exemplo, nunca tive pressão de lado nenhum. Também já sabem como é que é o meu estilo, mas nunca tive, pelo contrário. Eu confesso, nem admiti. Eu confesso que, na minha opinião, e é o que eu acho, tendo em conta o trabalho, eu vou praticamente a todas as reuniões de Câmara, praticamente faço perguntas, muitas delas, nesse setor aqui da água. Nem PSD, nem CDS, ninguém, só se lembraram disto, mas quem em todas as reuniões de Câmara fez as mesmas perguntas, e está em atas, fui eu disse aqui também, Nova Canal. E os colegas da comunicação social, muitos deles ouviram da parte da Câmara situações e não as colocaram. Portanto, quando assim é, o que é que eu hei de fazer? Eu não os posso obrigar a escrever. Agora, também acho estranho. Outro independente faz qualquer coisa, que até nem é quer seja sobre os rios, seja visto, é notícia com destaque. Eu levanto um problema com provas, com tudo, e não se levanta. Há aqui, nitidamente, uma falta de brilho profissional dos profissionais do jornalismo. Bem, tu já me deste a resposta em relação a... Mas, claro, atenção que os líderes não têm nada a ver com isso. Por isso é que eu digo, para mim é indiferente o que eles pensem. Porque eu também não me preocupa, eu gosto muito e sou dos primeiros a partilhar quando o CDS, quando o PSD faz algo que eu concordo, ao contrário deles eu partilho. Da Câmara também, já vi coisas da Câmara. E coisa. Nem tudo é mau. As pessoas dizem que eu só digo mal. Não é verdade. Agora, confesso que há determinados temas que não têm sido positivos. Mas fica aqui, o que eu concluo com a minha pergunta que te fiz inicialmente é que tu fazes o teu caminho, mas depois poderá haver abertura a tem que ser parte deles. Tem que ser eles a ter comigo e mais, como agravante. Já não tem só que convencer a mim, tem que convencer a AD.
Portanto, porque já não serei eu que poderei dizer, porque no fundo isto é uma coligação para independentes, terão que realmente convencer os partidos e as coisas a ver. Mas na última entrevista que me deste depois em off, disseste-me, Paulo, eu não sei se serei o candidato à Câmara Municipal de Paredes. Isso coloca-se? Não poderás não ser tu, pela AD, o candidato à Câmara Municipal de Paredes? É aquela tal situação, essa é a tal pergunta que, se eu estou a lutar com estas situações todas, é evidente que eu pretendo ser candidato à Câmara de Paredes. Mas uma coisa é querer, outra coisa é poder. E temos que ser sérios. Eu vejo, por exemplo, nós temos candidatos que dizem que não respondem aqui claramente que são candidatos, mas colocam um Facebook com a cara deles a dizer Ambição 21. Por exemplo, pronto, supostamente se olhar para aquilo vai ser candidato. Eu, por exemplo, não posso ser que não vou ser candidato. Agora, há aqui situações destes familiares, por exemplo, estamos numa crise pandémica, só muito excepcionalmente é que não serei candidato. Até porque, vamos ser sinceros, aquela dificuldade eu tenho, felizmente com a AD é mais fácil, mas como independente eu não conseguia, dizia-te já que não o era. E preocupava-me com outras coisas, por exemplo a ACIP, com outros trabalhos para Paredes, e se calhar no futuro poderia ser ou não. Mas neste momento, com a situação da AD, já se configura essa possibilidade. Agora, a resposta é sim, mas nós não sabemos o que acontece no dia da manhã e estamos mesmo com situações muito... E nesse sentido, tu já terias a equipa mais ou menos contigo formada? Embora seja muito cedo, já estamos a falar... Estamos há um ano. Sim, embora seja muito cedo para a equipa, estou a falar da Câmara, não estou a falar... Nós neste momento já estamos a falar de freguesias, já estamos a começar com esse trabalho. Está a correr bem, estamos a ter algumas surpresas, não vamos a todas, não nos é possível, não vamos a todas. Mas então há a possibilidade de vocês irem a algumas freguesias? Vamos a algumas freguesias, não há possibilidade, temos que ir. Portanto, é importante para nós irmos a algumas freguesias. Já temos algumas situações interessantes. Nem a nível da equipa já temos algumas ideias, há que falar com as pessoas, é um trabalho difícil. Há algum presidente junto que neste momento esteja desiludido com o partido que representa e que possa representar o teu partido? Não, fechei as portas ao Borges. Fechei as portas ao Borges porque realmente ele vai ter que andar a pedir para ser presidente da junta, pelos vistos. Não. Neste momento há a possibilidade de termos 2 candidatos fortes, ou até mais. 3 para ganhar juntas. Um delas o que não me quer é bom. Um delas é Vidal? Faço essa pergunta. Eu confesso, isso posso dizer, porque é unânime, muito certamente vou apoiar a Mariana Machado Silva. Se ela for candidata. Mas já há essa possibilidade também de apoiar os candidatos? Sim, vou apoiar candidatos, sim. E no caso de Vilela, é um caso que acho que, não só pela amizade, mas considero que pronto, eu pelo menos, e o meu grupo, não vamos de alguma forma apresentar ali candidatura, só se alguma coisa mudar. Ainda está muito embrionário. Manel, para acabar, queria também, depois dessa parte política que tu comentasses, ou qual é a vossa posição em relação às obras que estão a ser feitas, nomeadamente o pavilhão e o campo das Laranjeiras e a piscina. A piscina já falaste várias vezes a tua posição, mas basicamente essas duas. Pergunto se não será uma mais-valia para o Conselho ter essas obras, ou melhor... Eu colocava mais uma. Fala-me do auditório. Pronto, poderá também. O auditório nem nós sabemos muito bem como é que vai funcionar. Mas estas aqui já é público, já toda a gente falou e discutiu. E também, se concordas que o realojamento da comunidade cigana, se realmente está bem ali, se concordas com aquela situação que a Câmara propõe, ou então se podemos começar por aí. O alojamento da comunidade cigana é uma boa opção. Vamos ter de ser sinceros, temos de ser concretos. É um aproveitamento de um programa que existe, que realmente vai ser aprovado, porque a comunidade cigana só está num dos itens desse programa em que como prioridade, a palavra é esta. Portanto, e acho que se eu tivesse como Presidente da Câmara, podemos discutir o sítio. Isso é outra situação. Mas o aproveitamento do programa para este fim, acho que qualquer autarca, e o Alexandre Almeida está a fazer bem, deve fazê-lo. Portanto, o primeiro ponto, queria dividir. Não vale a pena dizermos de outra maneira, eu aproveitaria o programa. A discussão do local. Essa é uma outra discussão. E eu percebo para a comunidade, e essa é um bocadinho mais difícil, mas também compreendo, o decisor tem que resolver o problema.
Eu não sei até que ponto, qual seria a freguesia que aceitaria. Mas aí concordas com as palavras do Presidente? Ele foi eleito, também tem que dar algum benefício da dúvida nas decisões dele. Confesso que isso é um projeto que só vai ser conseguido daqui a 4 anos, se calhar nem é para o próximo mandato. É como eu refiro, acho que o primeiro plano é um programa que deve ser aproveitado e está a fazê-lo bem. Se houver se conseguir um outro local e noutra freguesia, ótimo, não tendo aqui na cidade, seria excelente, mas não existindo outras possibilidades e de alguma forma a comunidade, estando já de alguma forma já habituada com a comunidade cigana aqui, eu sei que pode parecer difícil para mim, as pessoas vão, mas tem que ser verdadeiro. O programa tem que ser aproveitado para este fim. Temos ali um problema de saúde, temos ali um problema grave e também temos que ser integradores daquela comunidade. Depois, como é que essa comunidade deve fazer? Eu acho que nós temos que criar regras para que essas etnias e essas pessoas cumpram as regras como nós todos os cidadãos cumprimos. Isso é outro problema. Agora, faz parte da sociedade também resolver os problemas. E, portanto, eles têm direito, como está na Constituição, de terem a sua própria casa, ter a sua casa. É discutível os valores, mas isto a Câmara vai pagar muito pouco por este programa, portanto... Não é nada problemático. Agora, quando vem com aquela falácia, XPTO de milhões para cada apartamento, o quê? Não é assim. Temos que perceber que muito da parte daquele investimento vai ser pago pelo Estado e bem por causa desta prioridade. Portanto, agora comecei já a elogiar, estás a ver? Quanto ao pavilhão e ao Campo de Laranjeiras? O pavilhão muito pouco arrojado. O pavilhão é um projeto Alexandre Almeida. É um projeto dos mínimos. É um projeto que o construtor vai fazer nos limites. Nem é um projeto para música nem para desporto. Vai ser um projeto ali, uma cebolada. Portanto, sou muito crítico em relação ao pavilhão. Acho que é importante, acho que foi importante, e isso começou, temos que ser honestos, não começou com o Alexandre Almeida, é falso. Pedro Mendes e o Celso Ferreira foram eles, os pais, da afetação de todo aquele património. Foram eles que fizeram, de alguma forma, o resgate daquele património. E de alguma forma o que eu considero é que fez-se ali uma coisa ad hoc, um projeto que podia ser ambicioso, que tem uma excelente equipa de designers e tudo, que realmente uma mais-valia incontornável, mas depois vamos às orçamentações, vamos ao material que eu tenho acesso, aquilo é tudo para meia dúzia de anos está com problemas, ou não tem qualidade nos espetáculos, nos sons, portanto, aquilo é tudo menos multiusos. Pronto, é como digo, criou-se, no fundo é uma obra Alexandre Almeida que daqui a alguns anos eu serei Presidente da Câmara certamente, vou certamente ter que olhar para aquilo com outra ambição que ele não teve. E o Campo das Laranjeiras? O estádio? O Campo das Laranjeiras, por si só, para os jogos quinzenais, é um disparate. Ponto. Querem o campo, vamos pegar na parte histórica. Muito bem. Eu também, o União Sport Clube Paredes, eu sou do União Sport Clube Paredes, gosto muito do clube, sou um aficionado, tudo, e se eu for autarca vou ajudar com eles, mas temos que perceber que tem que haver equidade com todos os outros clubes. Nós não podemos ter um complexo esportivo municipal só com um clube. Portanto, ou decide, ou então faça um protocolo e entrega-se ao União Sport Clube Paredes e deixa de ser municipal. Também não sei qual é o sentido de ter um complexo esportivo municipal se todas as outras freguesias ao lado têm um campo sintético. Não sou contra os campos sintéticos, agora também não... que eu acho que Paredes está-se a desvalorizar o trabalho dos outros autarcas, está-se a desrespeitar o dinheiro e aquilo que se gastou para bem dos paradenses. E que foram opções legítimas que foram também eleitos. Sobre a estação do campo, muito concretamente, é preciso um espaço comercial, é preciso algo ali canino, Paredes, que realmente traga lojas âncora, que realmente traga novos serviços, novos equipamentos. Então, o campo ali, para ter um jogo 15 em 15 dias, não quer dizer, estamos a falar por tentar agradar um clube, e eu concordo, eu não sou contra o campo, façam um campo. Mas se calhar se tivermos um equipamento lá que até a União Sport Clube Paredes possa até ganhar com esse equipamento, se calhar mais bem pensado. Ganha o Paredes, ganha a cidade, ganha Paredes, ganham as escolas, ganha tudo. Agora não, vai ser um estacionamento ali enorme. Para quê? Para jogos de 15 em 15 dias? Muito bem. Eu queria falar do auditório, que essa aí... Eu deixo de falar. É que é muito importante. Eu não estou a dizer que sou contra o campo. Acho que ele tem que ser um projeto.
Aí tem que haver ambição. É que ainda por cima que ele não tem fundos comunitários, atenção. Portanto, tem que existir ambição. E se calhar, até o clube até pode ganhar com isso. E sobre o Complexo Desportivo Municipal, tenho que dizer uma coisa que me preocupa imenso. O que eu gosto mais naquele Complexo Desportivo é o seguinte. É o facto daquela zona, que é uma zona que precisa urgentemente de vias de acesso de uma nova realidade, estar colocado de parte. Nunca mais acontecer, nunca mais haver aquelas vias, não haver as estruturas. Aquela zona onde está o Complexo Desportivo precisa urgentemente de uma intervenção enorme. E não pode ser só para ter lá os jogos da formação. Era importante ter lá uma pista de atletismo, era importante ter lá outros setores que chamassem realmente as pessoas e criassem ali uma nova realidade desportiva. Eu sou muito a favor, eu tenho uma experiência em Lousada, que eu tive 20 anos, estou 20 anos, ainda moro em Lousada, e realmente na altura chamava o Complexo Desportivo Elefante Branco. Como é que se esquece? O PSD atacava sempre o elefante branco que ele ia ser. E neste momento é os ovos de ouro da Câmara Municipal. E é um projeto que demorou 20 anos, 20 e tal anos, a ser construído pouco a pouco, paulatinamente, com calma. E tem hoje um dos equipamentos mais importantes e interessantes em área de desporto, a nível do norte do país. Portanto, há coisas que não podemos ter no mandato, temos em 10. Mas temos todos de lutar com um objetivo convergente. Sobre o auditório. E peço desculpa ter falado mais, mas tinha que clarificar. Nós já estamos mesmo em cima do tempo. Mas... Sobre o auditório tenho que referir o seguinte. É uma megalomania. É um projeto fantástico. Eu estive a analisar o projeto. É um projeto de topo que tem debilidades. Uma delas é financeira. É um projeto que vai custar perto de 10 milhões de euros. Coisa que é incomportável para o Conselho de Paredes neste momento. Ainda por cima com os problemas de água. É um projeto que o Presidente da Câmara disse à Comunicação Social que ia custar 3,2 milhões de euros. Que vai ter apenas de fundos perdidos 2 milhões de euros. Quer dizer, se o projeto custar, na melhor das hipóteses, 7 ou 8 milhões de euros, vai ter que gastar à volta de 6 milhões de euros com o próprio investimento da Câmara. Muito próximo do valor todo que a Câmara tem num ano. Portanto, estamos a falar de uma megalomania quase impossível de se concretizar. Foi um número tirado ao acaso, e posso dizê-lo, para o Alexandre Almeida para a campanha eleitoral, mas que não vai fazer. E é isto que eu digo, Paulo, nós não podemos enganar os paradenses. Nós temos que ser realistas, temos que perceber, e com uma coisa mais grave. Eu até acredito que aquele projeto é aqueles tais projetos que podem mudar a cidade. E digo isso com a maior fidelidade, que eu conheço o projeto. Mas falta-lhe uma coisa importante, a alma. Falta-lhe uma companhia de teatro, falta o conservatório e possam aproveitar. Falta-lhe alma. Faltam situações que têm que ser criadas com tempo, de maneira que quando chegar e ter esse projeto, muito bem, está aqui, não vai estar parado. Se calhar esse projeto faria falta à Penafiel. O Penafiel está a pensar fazer uma coisa, mas sim, mas concordo contigo. Mas já tem esse handicap. Já tem esse, mas tem Lousada também teve o interesse de fazer isso. E eu, por falar nisso, há uma coisa que também, e vou terminar assim, não é? Por isso estamos mesmo a terminar. Já passamos o tempo. Eu sei, mas eu ainda tinha muito mais falado do ambiente e tudo e tal, mas confesso que não é fácil. E seria muito produtivo e fico para vocês. E para mim também. Mas, Manel, não acaba aqui. Sim, mas há uma coisa que eu queria vos dizer, com humildade. Nós tivemos o PSD a governar 12 anos, mais tivemos 2 partidos a governar. Tivemos neste momento o executivo PS, o próprio governo português, nós estamos um bocadinho cansados. E disse isso também nos Açores. Os independentes podem realmente ser uma força diferente e, como eu digo no meu Facebook, política diferente. Portanto, eu acho que nós temos que, nós políticos temos que ser honestos e dizer a verdade. E com isso, com humildade, convencer as pessoas a votarem em nós. E eu acredito que isso vai acontecer. Muito bem, Manel. Como eu digo, até outubro de 2021 teremos mais tempo, com certeza, para vires aqui ao estúdio e debateres as tuas ideias. E, quem sabe, um debate entre todos, se aceitarem. E da tua parte, com certeza que vais aceitar. Já te conheço. Pode ser que a gente se encontre. Boa sorte. Obrigado. Obrigado pelo convite. Foi a grande entrevista desta noite com Manuel Pinho, responsável pelo Movimento Democracia 21, aqui no Conselho de Paredes. Uma boa noite.
Nova um canal. Sempre Novum, sempre seu.